Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto. Como é que uma única universidade, Harvard, acabou se tornando uma das maiores forças do planeta. Uma instituição que, literalmente, ajudou a moldar o mundo como a gente conhece. Vamos entender como isso aconteceu. Para começar, vamos pensar em algumas figuras. Primeiro, Barack Obama, um cara que, sem dúvida, redefiniu a política moderna. Ele foi o 44º presidente dos Estados Unidos e, claro, se formou na Faculdade de Direito de Harvard. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Outro nome de peso, Theodore Roosevelt, o 26º presidente, outro ex-aluno de lá que deixou uma marca, gigantesca na história americana e mundial. E não é só na política, não. No mundo do direito, temos ninguém menos que a icônica Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte Americana. Ela também passou pela Faculdade de Direito de Harvard e, olha, o impacto dela na legislação foi revolucionário. Então, pensem comigo. Figuras de épocas completamente diferentes, com ideias distintas, atuando em áreas diversas. O que será que conecta personalidades tão poderosas e, à primeira vista, tão diferentes assim? Pois é, o fio que conecta todos eles é um lugar, a Universidade Harvard. Para quem não sabe, é a instituição de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos, fundada, acreditem, lá em 1636. E aí que vem a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Como é que uma única universidade conseguiu se transformar numa das instituições mais poderosas do planeta? Como ela acumulou tanto poder, tanta influência em quase 400 anos de história? Bom, a primeira peça desse quebra-cabeça está no dinheiro, no poder financeiro de Harvard. É uma coisa quase difícil de imaginar, sabe? Uma fortuna que foi sendo construída tijolo por tijolo ao longo de séculos. Olhem só esse número. 53,2 bilhões de dólares. Esse é o tamanho do fundo patrimonial de Harvard. Só para dar uma dimensão do que isso significa, é o maior fundo patrimonial acadêmico do mundo. De longe. Mas para a gente ter uma noção real do que esse número representa, vamos colocar em perspectiva. Essa grana toda é maior que o Produto Interno Bruto, o PIB, de países inteiros, somados. Pega a economia da Bolívia, de Honduras e do Paraguai. Todas juntas. A fortuna de Harvard é maior. É um poder econômico na escala de uma nação, praticamente. E claro, essa riqueza toda não apareceu da noite para o dia. Foi um processo lento de quase 400 anos. Começou lá atrás com uma doação inicial e foi crescendo com mais doações, principalmente de ex-alunos e uma gestão de investimentos super rigorosa. Isso criou o que alguns especialistas chamam de capital secular. Ou seja, é uma fortuna feita para durar por muitas e muitas gerações. Ok, muito dinheiro. Mas e aí? Como é que essa independência financeira toda se transforma em poder de verdade, no mundo real? Bom, a resposta é autonomia. Dá para a universidade uma autonomia institucional que é, fora da curva. E tem um caso perfeito para ilustrar isso. Foi um embate que Harvard teve com o governo Trump. Ali, a capacidade da universidade de aguentar a pressão externa foi testada ao máximo. O governo, na época, foi para cima com tudo. Congelou mais de 2 bilhões de dólares em financiamento federal, para os 60 milhões em contratos. Chegou a ameaçar tirar a isenção de impostos da universidade. Tudo isso para tentar forçar Harvard a mudar suas políticas acadêmicas. E a resposta de Harvard foi essa aqui, nas palavras do então presidente Alan Garber. Ele basicamente disse: nenhum governo, não importa o partido, deveria dizer o que uma universidade privada pode ou não ensinar. É o tipo de coisa que só dá para dizer com firmeza quando se tem segurança financeira para bancar a briga, né? A autonomia intelectual da instituição foi defendida com unhas e dentes. Mas vamos voltar a falar de gente. Porque, no fim das contas, toda essa grana, toda essa autonomia, tudo isso é investido no que a gente pode chamar de produto final de Harvard, as pessoas influentes que se formam lá. E os números, olha, são de cair o queixo. Harvard formou 8 presidentes dos Estados Unidos, tem ligação com 161 ganhadores do Prêmio Nobel e é a alma mater, o berço acadêmico, de pelo menos 62 bilionários que estão vivos hoje. A escala da influência é absurda. E se a gente der um zoom nesses prêmios Nobel, a coisa fica ainda mais impressionante. O impacto é em todo lugar. Da medicina à economia, da física ao Nobel da Paz, os nomes ligados a Harvard simplesmente lideraram avanços em quase todas as áreas importantes do conhecimento humano. Certo, então quando a gente junta todas essas peças, a grana, a autonomia, essa capacidade de formar líderes, a gente chega num conceito central que podemos chamar de o efeito Harvard.
E o que é isso? Bom, é basicamente um ciclo que se alimenta sozinho. Pensa comigo, a fortuna gigantesca atrai os melhores talentos do planeta. Esses talentos saem de lá e se tornam líderes super influentes em suas áreas. E aí, no final, esses ex-alunos de sucesso fazem o quê? Retribuem com mais prestígio e, claro, mais doações. O que só fortalece a universidade para a próxima geração. É um ciclo perfeito. Resumindo a ópera, então, o efeito Harvard é isso. Um sistema em que recursos e reputação se combinam para criar esse ciclo de poder que não para de girar, atraindo as mentes mais brilhantes que, por sua vez, fortalecem ainda mais a universidade que as formou. E tudo isso nos leva a uma última questão, que fica para a gente pensar. O que significa ter tanto poder concentrado em um único lugar? Quando a capacidade de moldar a política, a ciência, a economia mundial está em grande parte nas mãos de uma só instituição, quais são as consequências disso para o resto de nós, para o resto do mundo?